nosso gênero feminino, né? Queria primeiro agradecer a todos, não vou repetir todos os agradecimentos, até porque a gente também tem um tempo. Álvaro, por favor, você coloca para mim um cronômetro? Obrigada. Então vamos lá, gente, bom dia. Eu acompanho a Daniela no processo de família, tá? Eu não acompanhei a Daniela nesse processo criminal de tudo isso que aconteceu. Eu conheci a Daniela no processo de alimentos, da bebê, então foi ali que eu soube de tudo que tinha acontecido. E o que me chamou a atenção de tudo isso, como eu trabalho muito na área de família, e eu conversando com o Dr. Júlio, falei, Dr. Júlio, 90% das mulheres que me procuram para pedir o divórcio vivem um abuso doméstico. A questão é a seguinte, nós não vamos aqui, como diz bem o promotor, o Dr. Rodrigo, ficar discutindo a guerra dos sexos. Não é isso, não é essa a intenção aqui. A gente falou muito, o Dr. Rodrigo explanou muito sobre a tal da gota d'água. O que acontece, gente? Na mídia, como o Dr. Júlio viu hoje, já tem mais uma assassinada. Isso aparece. Isso aparece no jornal, aparece no Primeiro Impacto, aparece no Vizinho, aparece em tudo. Agora, aparece na mídia o abuso emocional, o psicológico, o medo, a coação, isso não aparece. E este é o maior volume que nós temos de sofrimento feminino. As mulheres chegam para mim e falam assim, doutor, eu preferia que ele me batesse. Hoje, se vocês pararem para pensar, se vocês não viveram isso, olhando para um familiar, muitas pessoas, pelo menos da minha época, participaram disso dentro de casa. O pai gritando com a mãe, o pai xingando a mãe, a criança acordando aos berros. Se você não conhece em casa, você conhece um amigo, uma amiga. Aquele homem que às vezes utiliza da sua força não a física, mas a psicológica. Porque a mulher, ela é um ser delicado. Ainda que se tenham hoje aquelas questões de ideologia de gênero. Gente, a mulher gera bebê, a mulher gera um ser humano. Ela tem um sentimento diferente de família. A gente começa, não sei se de forma certa ou errada, hoje eu já tenho até dúvidas, ganhando panelinha, cuidando de casinha, cuidando de bebê. O nosso instinto é família. E a mulher, quando ela sofre esse abuso, ela não conta. Por que ela não conta? Porque ela tem medo, gente. Mas ela não tem medo só do homem. Essa que é a pior parte. Ela tem medo do que a família vai dizer se ela for divorciada. Ela tem medo de como que ela vai se virar financeiramente, porque normalmente a mulher, ela tem uma renda menor. Porque ela se dedica aos cuidados familiares. Temos hoje as exceções, temos as diferenças, temos, mas a gente está falando do mundo. Não falando do genérico. As mulheres têm medo do que a vizinha vai falar. Elas têm medo de como elas vão ser olhadas e julgadas pela sociedade. E o pior medo que eu vejo quando elas falam comigo no escritório é que elas falam, eu quero proteger meus filhos. Isso me dói. Porque o filho olhando a mãe sofrendo, por mais que ela sorria, ele entende que ela está sofrendo. E o que você passa para a tua filha naquele momento que você aceita o teu marido te xingando, o teu marido chegando alterado? Você passa, é isso que a gente tem que sofrer. Esse ciclo não se quebra, gente. Ela só consegue olhar para mim e falar, doutora, eu saí disso. Ela só enxerga o ciclo vicioso que ela repete. Preste atenção nisso, a mulher repete os passos da mãe. O pai também, né? Os filhos também. Ele é um ciclo. Se você viveu naquele ciclo, o que você vai fazer? Você vai repetir. Quem é aqui que quer ver a sua filha sofrendo um abuso psicológico? Não vou falar de abuso físico. Não vou falar aqui do tapa, do abuso sexual, porque já vi isso. Já vi o homem mandando e-mail para a mulher dizendo que se ela não cedesse às vontades sexuais dele, viria uma praga, porque isso está escrito na Bíblia. Você tem noção do que eles fazem? Eu não estou falando de caso da Dani, eu estou falando do geral. A mulher, ela foi feita de amor. Ela é amor. Aí, quando a gente está lá acabado, ele vem com uma flor. E o que ela olha naquela flor?
uma esperança de recomeço. Ela fala, não, vai ficar tudo bem. E aquela mágoa, aquela dor, ela vai guardando, até ter um outro disparo, um outro gatilho. Até a hora que ela fala, mas de novo, mas ontem você me trouxe uma flor, hoje me bate com espinho da rosa, que isso? Mas aí vem a criança, ela fala, eu não posso deixar parar, eu não posso sofrer, eu não posso chorar, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que trabalhar fora, eu tenho que suprir isso tudo. E normalmente esse ciclo continua. Até que chega uma hora que acontece. A gota da água. Gente, a mulher ela pode ser forte. Tem as mulheres lutadoras, ela pode ser forte. Mas a mulher, ela é feita pro amor. A gente é retardada. Eu falo que a gente é retardada. Porque a pessoa vai lá, judia. Você fala, não quero mais. Aí ele vem com um sonho de valsa. Não é o preço. Ele vem com a violeta. Uma flor de jardim, aquela amarelinha, mais vagabundinha que tem no meio do mato. Você fala, nossa, ele mudou. Ou pior, eu vou conseguir mudá-lo. Não vai. Porque você não sabe o que ele viveu. Você não sabe as circunstâncias que ele viveu. Você não sabe se ele está replicando algo que ele viveu. Que ele presenciou também. Às vezes não é a culpa dele. Às vezes aquilo para ele é o normal. E reconhecer. Aí a gente não sabe, né? Porque se eu sempre vivi assim, eu nasci assim, não tem criancinha que explode o pessoal lá no Ende? Para eles aquilo é normal. Então o que eu quero mostrar para vocês, gente, é que tá na mídia, tá tudo muito lindo, ele matou, esfaqueou, morreu, é toda mulher bonita, como se a feia pudesse morrer. Não, ninguém pode morrer. Não é assim que funciona. Só que por trás disso que aparece na mídia, dentro de casa, nós temos um ciclo de abuso psicológico e emocional muito maior. E que você só enxerga quando você sai daquilo. Elas chegam para mim acabadas. Elas saem, elas continuam naquele relacionamento já depois do divórcio. Doutora, mas será que eu posso fazer isso? Por que não? Não é porque eu nunca fiz, né? Não sei se pode. Sabe aquela coisa, se você vai educando um cachorrinho eternamente assim? É isso que acontece hoje. Tá muito evidente hoje, só que ele não passa na mídia essa parte do abuso emocional. Aí o que acontece? Um belo dia, a mulher se cansa. Ela fala, deu. A família cobra. Ela fala assim, você vai continuar com esse vagabundo? Você é a pior de todas. Ou ele faz isso com você e você não toma uma atitude. Só que ela não tá dentro das quatro paredes que você tá. Ela não dorme com ele dentro de um quarto, trancado, com medo. É fácil falar da vida dos outros quando você não tá na vida dos outros. Ah, mas se fosse comigo. Não é com você. Não faça julgamento. Não é com você. Só é. Então, o que a gente tem que pensar aqui, gente, teve um caso que eu soube. Eu não participei, eu soube por um outro advogado. Era uma senhora. Ela tinha lá seus 67, 68 anos e ela vivia um abuso emocional muito grande. Na cidade do interior, uma casinha no sítio. Uma vez ela cansou, ela falou, chega, eu não aguento mais esse homem. Ele chega transtornado aqui, ele não... Era uma família humilde, ele não aceita que eu requento arroz, tem que cozinhar pra ele, tem que limpar o pé dele. Tem... E ainda, além de todos esses cuidados, ele me xinga. Ele fala que eu sou uma vagabunda, que eu não faço nada. Ele olha pra mim e diz que eu tenho outro, eu não tenho idade nem pra isso. Um dia ele dormiu, ela jogou uma panela de óleo quente no ouvido dele. E aí você fala pra ela, você vai ser presa. Ela fala, ainda bem, porque eu não vou mais acordar apanhando. Vocês sabem o que é isso dentro de um psicológico feminino? Por quanto tempo a pessoa vive assim pra chegar numa hora e falar, deu? Da pessoa falar, eu prefiro estar presa. Não, eu prefiro estar presa do que estar vivendo esse inferno. Porque se eu sair, minha família me julga. Se eu sair, a sociedade me julga. O que que meus filhos vão pensar de mim? Eu prefiro ficar lá. Vou ficar presa. Então, gente, quando eu falei com o Dr. Júlio, eu falei, gente, o abuso, a violência doméstica não está vinculada somente com o que a gente assiste. Infelizmente. Elas chegam e elas saem quebradas. Elas olham pra mim, como é que eu faço agora, doutora? Eu falo, vai pro salão. Corta o cabelo. Faça as luzes e se renove.
Porque ela não sabe para onde ela começa, quando ela sai daquele ciclo. É como se fosse um hamster numa gaiola correndo, sabe? Você solta ele na casa, você não sabe para onde vai, porque você não sabe correr naquele círculo. Então, gente, o que aconteceu aqui, olhando os fatos, pensando em tudo isso que a gente viu, houve sim a agressão, houve sim a lesão, tá certo? Não, tá errado. Não é porque eu sofro isso que eu preciso esfaquear, não. Para isso existem meios jurídicos. Para isso existe um instrumento jurídico. Ah, mas eu tenho medo, tá bom, para isso existe a proteção. Ah, mas a lei da Maria da Penha protege, eu sei, tudo bem, vamos lá. Vamos tentar, vamos buscar ajuda. Não é buscar uma forma de matar, uma forma de parar desse jeito. Tá errado, tá errado. Não tá certo. Mas chegou a gota d'água. Sabe quando chega a gota d'água? Eu até soube de uma história uma vez, e eu acho muito interessante para falar da tal da gota d'água, sabe? E foi no tribunal do júri, inclusive. Tinha um senhor que ele era dono de um comércio. Senhorzinho de idade, ele vendia, sei lá, vou chutar aqui, frutas. E um rapaz, todo dia que passava na rua, na frente dele, para poder trabalhar, né? Olhava para ele e xingava ele, seu corno. Seu corno. E xingava ele com um monte de outros nomes. E ele ficava quieto. E todo dia, o rapaz passava, bom dia, seu corno. Todo dia, todo dia. E aquilo foi cansando aquele senhor. Porque não era só o corno, né? Tinha outros xingamentos junto. Um belo dia, ele foi dar um tiro no cara, matou. Matou. E foi pro tribunal do júri. Aí ele foi fazer a sustentação, um advogado foi fazer a sustentação. Aí o advogado foi falar da gota d'água. E foi muito engraçado porque ele chegou no tribunal e falou assim: eu queria agradecer a presença do excelentíssimo juiz, do promotor, dos jurados, da plateia toda, né, dos advogados de defesa. Mas eu queria mesmo aqui agradecer a presença do juiz, do promotor, dos jurados e da plateia. Aí o juiz olhou assim: tá tudo bem, né? Pode começar, doutor. Não, eu queria agradecer a presença do juiz, do promotor, dos jurados e da plateia. Todo mundo começou a achar estranho, esse advogado tá louco, né? O juiz se irritou, falou: doutor, por favor, comece. Então, gostaria muito de agradecer a sua presença, a presença do promotor. Foi até uma hora que o juiz se irritou. Ele falou: está vendo, excelência? Isto é gota d'água. Então, por quanto tempo você passa, às vezes, aceitando, até ter um gatilho, que sem pensar, sem planejar, sem nada, você pega e fala: foi, agora era. E quando você volta em si, que baixa a adrenalina, você fala: que foi que eu fiz? E agora eu vou ter que viver com isso. Então, gente, essa contextualização não é guerra dos sexos, não é discutir aqui quem tá certo, quem tá errado, não é nada disso. É para mostrar para vocês que além de toda essa mídia que traz os assassinatos, os feminicídios, os estrangulamentos, tudo que vocês enxergam, existe uma nuvem muito pior por trás. A ponto, como eu disse, da mulher olhar para mim e falar: doutor, eu preferia que ele me batesse. O abuso emocional, a violência psicológica é algo imensurável. E isso é carregado não só para a vida dela, é carregado para as pessoas que convivem com ela, com aquela criancinha que olha para ela e fala: mas é assim que tem que ser. E não tem coragem, e não tem força para sair daquilo. Então eu deixo aqui para vocês essa minha mensagem, nesse sentido de pensar, neste caso, como essa situação, porque foi isso. O doutor Ben já falou sobre isso. A gota d'água, o gatilho que fez você tomar uma atitude e pensar. Você não sentou e planejou: bom, a hora que ele passar naquela porta, e aí tem 1,90 m, eu tenho 1,54 m, ele passa 90 kg, eu 54, eu vou pegar aquela faca, então eu vou deixar aquela faca aqui do lado. Não foi planejado. Não foi, já existia uma história que a gente não traz. Porque não cabe. E não é a história desse fato, é a história de uma vida, a história de 5 anos. Uma história que envolve muito mais do que o dia do julgamento, muito mais do que o dia do fato. Isso sim tem que ser considerado e tem que ser ponderado na hora de você olhar para uma pessoa e falar: você vai precisar pagar pelo que você fez. Mas de que forma? Ou por que você fez?
E este é o grande papel de vocês hoje. Este é o momento de vocês pararem e pensarem na vida real e olhar assim, se eu estivesse neste lugar, porque vocês não estão, a gente não passa por isso. Como seria? O que poderia acontecer? E fica a vocês essa decisão, certo? Essa é a minha mensagem, eu agradeço pela atenção de todos. Passo a palavra agora